Emerson Pansieri, as informações do Cruzeiro, eliminado agora do estadual, começa a projetar o restante da temporada com negociações. O atacante Ronier do Curitiba vem, o William vai para o Internacional, o Marlon vai para o Bragantino. Como fica a janela do Cruzeiro? Emerson Pansieri, um abraço, boa tarde, Pansi. Boa tarde, Tiagão, um abraço também pra Nath Fiuza, pro grande Edu Pansi, todo mundo ligado com a gente aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Eu falo do Cruzeiro em nome de Novo Sócio 5 Estrelas. Você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Não perca tempo, acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90. Ô Thiago, posso começar pelo William? É porque o William, pra mim, é o mais polêmico desse, sabia? Entre ele e o Marlon, poxa, o William foi seleção brasileira. Sim. Lateral do Troféu Guará. É bom, é verdade, que esse ano não tá lá essas coisas, né? Ainda não decolou na temporada o William. Talvez passe também pela troca variada aí de comando técnico. 3 treinadores já no ano. E o momento não é do time do Cruzeiro, não é só o William, é o time do Cruzeiro. Mas o William tem bola e, ó, lateral direito é difícil de achar, tá, Pansieri? É, não é fácil não. Então vamos lá pra gente explicar e contextualizar e chegar na apuração nova da Itatiaia. Ontem saiu essa informação e fomos atrás desses detalhes que o Internacional queria o William e até ofereceria na troca o Wanderson. Wanderson muita gente não se lembra, mas é um atacante pela direita, né? Atua como ponta pela direita, é um jogador que pode fazer também um corredor esquerdo se preciso, enfim. É um jogador de lado de campo, né? O Wanderson é hoje inclusive reserva no Internacional. E aí o Inter estaria disposto a colocar o Wanderson na negociação para receber o William. Vamos lembrar que ontem trouxemos aqui aquela imagem, inclusive, o chefe de segurança do Cruzeiro tirando um dos bonecos que foram colocados ali de forma até estranha e errada, né, por alguns torcedores. Então, teve aquele clima ruim, né? E aí, o William sendo pretendido pelo Internacional. O que acontece? Hoje, a novidade é a seguinte: teve uma conversa do William com a diretoria do Cruzeiro e a novidade é que o técnico Leonardo Jardim demonstrou interesse em manter o William no elenco. Então, conversava com uma fonte ligada ao Cruzeiro que foi categórico, falou assim, ó, o treinador quer que ele fique, o Internacional procurou realmente, a informação, inclusive, é que o presidente do Internacional está até por aqui. Querendo contar com o jogador, mas o assunto está encerrado. Por quê? Não sai, porque o Leonardo Jardim quer ele. Ah, o homem bateu o pé. Técnico Leonardo Jardim, até tem uma matéria hoje no nosso itatiaesporte.com.br do Guilherme Pio, falando que o Jardim fez ali uma avaliação com os membros da comissão técnica do Cruzeiro, dizendo que há um déficit, Thiago, de parte física desses jogadores, que o Cruzeiro está bem aquém do que ele esperava para o início de ano. E que vai ter trabalho aí específico de preparação física agora nessa janela que foi aberta por conta da eliminação no Campeonato Mineiro. Então, é um problema hoje do Cruzeiro e o Cruzeiro quer melhorar essa parte física. E o William tá nesse pacote, né? Então, vai contar com o jogador, quer contar com o jogador e não aceita, né? Bateu o pé, por isso eu trouxe na manchete. Bateu o pé e falou assim, o William não aceita que saia por uma negociação envolvendo o Wanderson. Olha, o Edu e Nath Fiuza acho que passa muito pelo que eu citei. Primeiro, pelo mérito, a qualidade do William. Segundo, a dificuldade de mercado. E eu acho que o homem também já não confia tanto no Fagner, né? Que é a opção. Tá dando um recado aí, falou, olha, eu preciso do William, mantenho o William. São 3 aspectos a serem analisados, Edu. Tem mais algum? Você tiraria algum dos pontos que eu acabo de citar, Edu? Não, Thiago. E ontem eu dei essa opinião também. Quando saiu essa possibilidade de uma possível saída do William para o Internacional, e aí mais 2 jogadores envolvidos em possíveis saídas, o Matheus Pereira, que já não é novidade para ninguém, e o Marlon. Eu falei, olha, dos 3, eu não abriria a mão, eu tentaria recuperar nesses 35 dias o William. Primeiro que arrumar lateral no mercado é a coisa das mais difíceis no futebol brasileiro. E aí vale para William e para Marlon. Outra coisa que você tem que pesar é qual que é a vontade do atleta. Ele está satisfeito aqui? Depois do que fizeram ontem, pendurando manequim com nome e camisa desses atletas, será que eles se sentem confortáveis de seguir em Belo Horizonte? Depois daquele crime que cometeram ontem? Não sei, isso tem que pesar também.
Mas um jogador querendo ficar e se sentindo seguro, cara, 35 dias para você recuperar um cara que ano passado estava jogando na seleção brasileira, que foi eleito entre os melhores laterais do futebol brasileiro na temporada. Esse cara joga bola. Então tenta recuperar ele nesses 30 e poucos dias que o Cruzeiro vai ter de prazo aí, físico, técnico, tático. Em relação a Marlon e Matheus Pereira, aí eu acho que já é outra história. Mesmo o Marlon é difícil arrumar lateral esquerdo no mercado, mas você tem o Kaique aí. Você tem um pouquinho mais de calma, mas tem o Fagner também. O Fagner não é jogador do Cruzeiro, já está numa fase da carreira que não é a mesma do Kaique, por exemplo. Enfim, aí quando eu falei isso ontem, tá querendo atrapalhar, o cara quer sair no Cruzeiro, tá contra o Cruzeiro. Mas que bom que o Leonardo Jardim também tá pensando como a gente, né? Então não é isso. É simplesmente enxergar o óbvio. Que o William é dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro e que está numa fase ruim. É muito mais fácil tentar recuperar o William do que ir pro mercado trazer outro jogador, Thiago. Não faz o menor sentido. E que bom que escutaram o Leonardo Jardim lá dentro da toca. E é um jogador reserva, né, gente? O Wanderson não é titular do Internacional. E não é nem da posição. Olha, ele é reserva do Wesley. Ô, torcida do Cruzeiro! Ele é reserva lá. E o Wesley tá jogando pra caramba. Muita bola. Agora, mas aí você já imagina, né? Não, e o Pansiero outro dia falou, o Cruzeiro que é um jogador de beirada do lado direito. O Wanderson joga na direita, mas ele é jogador do lado esquerdo. Exatamente. Ele joga na direita também. Então, cara, não faria o menor sentido. Marlon e Matheus Pereira é outra história. Mas em relação ao William, que bom que tem o Leonardo Jardim lá dentro hoje. Ô, Nath Fius, a importância, né, de ter o comando, a palavra de um treinador que é respeitado e assim tem que ser. Senão já iam fazendo outra bobagem aí, né, Nath? Trazendo mais um reserva aí pro Cruzeiro, Nath. Pois é, ainda bem, né, que o Leonardo Jardim já está se mostrando um treinador inteligente, de boa avaliação das características, da qualidade dos seus jogadores e sensato, porque eu também não estava concordando com essa negociação, não. Acho que o torcedor tem que deixar um pouquinho ali, né, a chateação com a eliminação, o ranço, que eu sei que é difícil de, às vezes, se libertar, mas tem que ter um olhar um pouquinho mais cauteloso. Todo jogador, todo profissional tem seus momentos de dificuldade na carreira. Eu acho que esse é o momento do William. É claro que a gente sempre pontuou aqui, talvez, um desejo que seria difícil de segurar se fosse o caso, a vontade do William de ir embora. Mas se houve uma conversa, houve um consenso, o técnico quer que ele fique e ele entende que ele ainda tem espaço no Cruzeiro, que ele se sente seguro, que ele pode melhorar, que ele pode voltar a desempenhar como desempenhava antes, não há motivo nenhum para que ele saia. É muito mais fácil fazer o William voltar a jogar como antes do que encontrar um outro lateral no mercado. Concordo plenamente com o que o Edu disse. E outra coisa, que essa negociação com o Wanderson não fazia sentido nenhum. Pela qualidade de quem estava vindo, pelas características, não é um jogador da posição, e ainda lá ia o Cruzeiro negociar com o Internacional, sendo que nem pagar as dívidas do Inter com o Cruzeiro, o Colorado fez, hein, Thiago? Cruzeiro negociando com quem nem arcou com suas responsabilidades. Aí não dá não, hein? E são 7 milhões, né, Pansieri? É uma grana. 7 milhões que o Colorado ainda deve. O presidente do Inter tá aqui. Tá. Se ele tiver, faz o Pix, hein, presida? Ô, presidente do Inter, vamos fazer o Pix aí e pagar o Cruzeiro. Agora, vocês falaram bastante do William. Não senti a mesma ênfase no Marlon, não. Você acha que Marlon e Capixaba dá negócio, Edu? Mas peraí. Não, se tivesse negócio entre Marlon e Capixaba, Thiago, eu faria. Não era ontem, não, anteontem. É? É porque tem uma história nessa questão. Vamos lá. No fim do ano, 26 de dezembro, eu me recordo de ter feito uma matéria com o Pio falando que o Bragantino propôs uma troca, Juninho Capixaba por Marlon e o Japa. O Bragantino queria pegar o Japa também. E o Cruzeiro na hora falou assim, não vamos fazer nada disso, nada a ver, não queremos, enfim. O que acontece ontem, né, nós demos até os créditos aqui, os créditos para os companheiros da Cruzeiro Esportes, falando desse interesse da troca Bragantino e Cruzeiro pelo Marlon. O que eu apurei depois dessa informação? Eu fui atrás dessa notícia, inclusive estava aqui ao vivo com o João Vitor Xavier, com o Alê. 2 times querem o Marlon. 2 times querem o Marlon. 2 times devem chegar com propostas para levar o Marlon, né? Esse é um ponto. Outro ponto. No ano passado, o jogador já tem também, vamos colocar assim, quem cuida da carreira do jogador já tem um parâmetro, porque o ano passado o Grêmio fez 2 propostas pelo Marlon.
e 2 propostas interessantes pro Marlon. E o Cruzeiro não aceitou negociar. Interessantes pro Marlon, pro Cruzeiro ou pros dois? Pros dois. E o Cruzeiro não aceitou negociar. Achava que é um jogador importante do grupo, enfim. Até porque o Marlon termina como titular, né, gente? Exato. O Kaique ganhou a posição esse ano. Você matou a charada. Ele termina o ano como titular, né? Ponto. Então, essa é a questão. Essas propostas chegando, e aí pode sim ter essa do Bragantino, né? Por isso que eu te cortei, Panzi, desculpa, mas era só para fazer essa conexão de ideias. Se chegar, vai ter que ser analisada, né? Porque o Juninho Capixaba foi um atleta que realmente já esteve nos planos do Cruzeiro, mas ainda quando era o Ronaldo, o gestor da SAF. E no ano passado, ali no Natal, teve essa matéria que trouxemos aqui na Itatiaia com o Pio, que teve essa procura do Bragantino pelo Marlon, muito porque o Seabra também gosta muito do Marlon para levar o jogador. Mas agora podem chegar 2 propostas para levar o Marlon do Cruzeiro. Ô, Edu, temos que se destacar também, o Capixaba andou meio queimado lá no Bragantino, né? Chegou a ser afastado, teve uma negociação com o futebol da Rússia, que também na última hora acabou desandando. Você faria o negócio então? Faria, até porque é bom jogador. Acho que é um cenário muito parecido com o do Marlon no Cruzeiro. São bons jogadores que não vivem bons momentos. Você falou aí de estar meio queimado, a mesma coisa acontece aqui. E uma mudança de ambiente, cara. Quem sabe, mudar de ambiente. E ontem, conversando na turma do bate-bola, o Simões chamou atenção para um detalhe que pode não ser nada, mas pode ser tudo. Os 3 jogadores que a gente tem falado, Marlon, Matheus Pereira e William, são remanescentes da época do Ronaldo, né? E chegou um monte de gente ganhando um caminhão de dinheiro por mês e nada foi feito, ou imagino que nada tenha sido feito no contrato desses atletas. Que tem um contrato na época em que o Ronaldo não investia tanto no futebol, trabalhava muito mais por uma recuperação administrativa do clube e que conseguiu. E eu sei, cara, isso pode acontecer no futebol, o cara tá vendo todo mundo chegando, ganhando 2, 3 vezes mais, fala, pô, mas e eu? Não, quando for para renovar a gente conversa. Eu não sei se isso pode ter a ver, se é válido sentar com os 3, conversar. O Matheus Pereira nem tanto, né? Parece que o salário do Matheus Pereira é muito bom. O Matheus já é da outra história. Mas porque foi renovado o contrato dele. Mas Marlon e o William, principalmente, pode ter um pouco disso também, de uma frustração em relação ao que está acontecendo hoje entre os colegas no grupo, financeiramente, e com eles não é informação, é uma pergunta, e se o Cruzeiro sentaria ou não para conversar com esses atletas. E eu acho absolutamente normal se tiver acontecendo também esse tipo de frustração. E eu me lembro muito, viu, Nath, de uma imagem quando da renovação do contrato do Marlon, o Ronaldo passa no campo, na Toca da Raposa, o Marlon tá sentado, ele, ô Marlon, fiz o possível, hein? Nossa, você sabe que foi o melhor que eu pude, eu sei, você merecia mais. Ele falou, o Ronaldo falou, você merecia muito mais, mas é o que eu posso, hein? Foi. É o que eu posso, quer dizer, certamente tá longe de ser os grandes valores que os outros jogadores, como citou aqui o Edu Panzi, recebem hoje no Cruzeiro. É um ponto a se pensar, valeria a pena trazer o Capixaba, Nath? É um ponto a se pensar. Eu lembro até que o Ronaldo ainda brincou com ele. Você me sangrou, hein, Marlon, e tal. Fiz o que pude. É um ponto a se pensar, assim. É um ambiente que inevitavelmente tem ego, tem vaidade, né, Thiago? Faz parte e os gestores têm que saber lidar com isso também. Agora, eu acho que a negociação do Marlon com o Capixaba tem 2 pontos. A primeira é que você estaria trazendo imediatamente uma reposição. E o Capixaba já mostrou em outros momentos da sua carreira, por mais que agora não esteja no seu auge, que é um jogador interessante, que tem características legais, e aí você não ficaria na mão, né? Você teria ainda o Kaique, que hoje está numa posição aí de titular, e você manteria ainda um outro atleta na posição de disputa ali por essa lateral esquerda, você não ficaria com um vácuo ali no elenco, digamos assim. Eu acho que um outro ponto é que, diferentemente do William, por mais que tenha tido aquela carta lá da esposa, não sei, o Marlon já vinha num cenário ali, até por causa da perda da titularidade, que ele vinha dando alguns indícios de que parece que ele não estava muito afim mesmo de permanecer, né? Ficar curtindo o post de outro time. Não sei, aquela cobrança de pênalti pra mim, muito displicente, acho que é diferente da do William, que tem muito mérito do Matheus Mendes na defesa, eu acho que a do Marlon já é muita displicência mesmo, sabe? Então acho que isso tudo corrobora pra talvez não existir no Marlon o desejo de permanecer. Como me parece no William ainda tem uma boa vontade, um desejo ali de querer fazer dar certo, de até uma gratidão ao Cruzeiro por ter acreditado nele num momento em que ninguém mais acreditava por causa da lesão
lesão séria que ele sofreu, a recuperação do bom futebol que ele teve no Clube Celeste, que o levou de volta à seleção brasileira, né? Então acho que isso tudo corrobora para um ambiente talvez mais saudável para a permanência do William, que não tenha no caso do Marlon. Mas acho também que é um bom lateral, é um bom atleta, é um cara que ainda tem um futuro muito bom pela frente, que pode se recuperar lá no Bragantino e que tem o Fernando Seabra, né? Um cara que ele conhece, que ele teve sucesso, trabalharam juntos e que pode trazer a ele mais confiança e recuperar também o seu bom futebol, respirando novos ares, saindo também desse ambiente. Não sei quanto que o Bragantino estaria disposto a pagar lá para ele, mas talvez uma remuneração melhor que a do Cruzeiro, enfim, acho que poderia fazer bem a todo mundo.